É isso, queridos, chegamos ao nosso último domingo no mês de dezembro, último domingo de 2024. Né? Que coisa boa completarmos mais uma jornada e sempre fazendo isso tudo por causa da fidelidade do nosso Senhor e do nosso Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 11, texto muito conhecido. E desde já eu deixo como lição de casa para todo mundo a leitura do capítulo 11 completo. Vale a pena. É claro que para preparar esta mensagem eu li esse texto diversas vezes durante a semana e também ontem e também hoje fiz assim algumas leituras, porque a palavra de Deus ela sempre encontra lugar em nós, né? Ela sempre se renova na vida da gente. E pareceu-me importante, nesse último momento do ano de 2024, nós falarmos um pouquinho sobre aquilo que é essencial para o ano de 2025. Então, nós vamos falar sobre fé, que tem essa qualidade de desejar ser uma fé inabalável. Diga comigo assim, fé inabalável. É algo que só o Senhor pode nos ajudar a expressar com as nossas vidas. Então, os dois primeiros versículos aqui do capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Por enquanto, só até aqui, querendo, deixe a sua Bíblia aberta, o seu smartphone aí, no seu aplicativo também acessível, ou acompanhe as demais leituras aqui conosco. Agora eu peço que você ore comigo mais uma vez, tá bom? Vamos orar, Dom? Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque nesse último momento do ano de 2024, mais uma vez, com liberdade, nós pudemos chegar para este lugar, nos reunirmos desde este lugar, e pudemos assim abrir as nossas Bíblias, Senhor, e acessar a palavra do Senhor, e assim, ó Deus, escutarmos aquilo que pela Tua palavra, o Senhor tem como conselho, o Senhor tem como orientação, aquilo que o Senhor tem a nos dizer para a nossa vida, para que a nossa vida seja tudo que o Senhor planejou para nós, e para que através de nós, os teus propósitos eternos se cumpram na história da gente e em favor de todas as gentes. Mais uma vez hoje, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos também hoje à noite, desde aqui, irmos para a tua palavra e assim pensarmos a nossa vida a partir da tua palavra. E assim, ó Deus, que por teu Espírito nós sejamos ajudados nessa transição, ó Deus, do calendário, de um ano para o outro. Isso é tão significativo para a organização da nossa vida, da nossa história. E o Senhor é Deus que renova sobre nós os teus cuidados. Então, que assim também hoje à noite, pela tua palavra, na ação poderosa do teu Espírito em nós, o Senhor seja glorificado. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e como igreja vamos dizer, amém, amém e amém. A gente sempre escuta as pessoas dizendo, né? O importante é ter fé. Não é assim que as pessoas dizem? Né? Entre outras coisas, falam de fé, falam de saúde, falam de amor. Mas esta fé, ela não pode ser uma fé qualquer. Esta fé precisa ser, que essa é a ideia do autor aos Hebreus aqui, a ideia desta palavra, ela precisa ser o chão onde a gente pisa. É onde nós encontramos a razão para que nós possamos levantar todos os dias da nossa cama e nós nos engajarmos com as coisas que têm sido colocadas sob a nossa responsabilidade. É nesse sentido que esses dois primeiros versículos apontam para aquilo que é essencial na vida de todo mundo, e na medida em que mais e mais pessoas
vão tendo contato com a palavra de Deus, vão tendo ao mesmo tempo a oportunidade de nele confiar. Então esta fé é a fé bíblica. Ela tem a ver basicamente com confiança em Deus. Nós nos organizamos a partir daquilo que nós temos com Deus. Eu digo de novo, repito uma vez mais, é necessário que na minha vida, que na sua vida, que na nossa história, nós nos organizemos em tudo o que nós já estamos fazendo. E para tudo o que ainda nós viremos a fazer, que nós nos organizemos a partir do que nós temos com Deus. Deus tem que poder encontrar espaço para falar comigo, para falar com você, para dar direção. Como marido, como pai, como pastor, como vizinho, como filho que eu sou, como irmão, como parente de muita gente, como cidadão. Deus precisa encontrar lugar em mim para Ele me orientar, para que eu possa fazer da vida aquilo que Ele planejou, como nós ouvimos na semana passada, e de novo mencionando, não é? Quando ainda não existíamos sequer no ventre das nossas mães, nós já estávamos na mente do Eterno. Olha que loucura! É fora da curva, mas é real. E é algo que exatamente porque nós cremos no Deus que nós estamos dizendo nós cremos. Por causa dele nós estamos aqui. Por que é que você chegou aqui? Porque é Ele que tem favorecido, que tem bancado você, para que você pudesse mais uma vez chegar aqui. Até se você não queria vir hoje, de alguma forma Ele conspirou para fazer você chegar aqui hoje, para você estar aqui, para você escutar um pouquinho mais. Pode ser que o meu discurso não seja bem a maneira como você prefere escutar a palavra de Deus, mas é o que temos. Eu espero que Ele te ajude. Eu espero que de alguma forma eu possa também hoje à noite ser um mensageiro da parte de Deus, em favor da causa de Deus que passa por você, mas que é em favor de todo mundo que você conhece. O que Deus tem passa por você, mas é em favor de todo mundo que você conhece, e é em favor de todo mundo que ainda você vier a conhecer. Tem que ter essa consciência da vida. Até aqui tudo bem? Essa é a fé bíblica. É uma fé de confiança em Deus. Então, se é o chão que a gente pisa e a gente se organiza na vida, uma primeira atitude minha, sua, necessária, é que se nós vamos confiar em Deus, nós precisamos abrir mão, na medida certa, obviamente, da nossa autoconfiança. Mas pastor, o que você está falando? A autoconfiança é uma coisa boa, é claro. É claro que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente pode. É claro que a gente precisa ter noção daquilo que a gente deve. É claro que é importante, até por uma questão de autoestima, de realização, de identidade, de postura na vida, de iniciativa, de intencionalidade, a gente precisa de autoconfiança. Mas é que se a gente vai confiar em Deus, a gente precisa abrir mão da nossa autoconfiança no sentido de entender que aquilo que eu posso é nele que eu posso. Como o apóstolo Paulo, ele disse que no seu processo de aprendizado, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele vai dizer, eu aprendi. Se tem uma coisa que eu e você nós precisamos estar abertos na vida, é de ser gente ensinável, gente que quer aprender, gente que, portanto, deixa a sua autossuficiência, o seu orgulho, a sua prepotência, deixa de lado e se dispõe a aprender com Deus. E normalmente Deus, para nos ensinar, usa alguém. Mas também para disponibilizar aquilo que a gente é, quem a gente é, e aquilo que a gente pode, e aquilo que a gente está se formando para poder, para dizer assim, eu reconheço que se eu posso, é por causa do Senhor que eu posso. Paulo apóstolo vai dizer, neste meu processo de aprendizagem, eu descobri que eu posso sim lidar com a vida, seja qual for a circunstância, porque eu tenho alguém que me fortalece.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho alguém que me banca, eu tenho alguém que me inspira, eu tenho alguém que me impulsiona, eu tenho alguém que me dirige, eu tenho alguém que é real e com quem eu tenho um relacionamento de verdade, e por causa dele é que eu posso. Então, o que é que você pode? Uma boa oração de gratidão hoje é dizer assim: obrigado, Senhor, porque se isso eu posso, é porque o Senhor pôs esta habilidade em mim. Sabe quando você faz aquele servicinho bem feito lá onde você trabalha? De repente ninguém viu, mas você viu, mas ficou bom. Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que me capacitou a fazer isso e a entregar isso dessa maneira, com a qualidade que eu estou entregando para o Senhor. Isso em toda a expressão, seja você quem você é, faça você o que você estiver fazendo da sua vida. Ficou bem feito? Aliás, faça bem feito. Faça sempre com excelência. Faça como se fosse para o Senhor, nunca abra mão disso. E ao fazer desta maneira, sempre diga: se eu posso, se um elogio vem, se alguém reconhece, é o Senhor. É o Senhor quem me deu essa condição, é o Senhor quem me deu essa capacidade, é do Senhor que eu recebi essa dádiva, então, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero seguir confiando nele. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com os desafios que estão por chegar. Você sabe quais são os seus para 2025? Talvez você já tenha uma ideia. Talvez agora a gente já está olhando para 2025 e dizendo assim: eu tenho alguns desafios. E eu poderia dizer aqui, pastor, até para pedir oração para os irmãos, para os desafios que eu tenho para 2025. Talvez alguns tenham já uma lista dos desafios. Mas sabe como que você vai enfrentar cada um desses? Com a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Você crê que a mão do Senhor é sobre a sua vida? Isso é fé bíblica. Essa é a fé de quem confia que a mão do Senhor está sobre mim, que a mão do Senhor está sobre você. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar isso: a mão do Senhor está sobre mim. Como nós terminamos cantando aqui na semana passada, pegando o gancho. É assim. É uma fé de confiança de que realmente a nossa vida está nas mãos daquele em quem nós podemos confiar. Mas nós temos que também abrir mão dos nossos direitos para acolher os nossos deveres. Uma coisa leva a outra. Porque senão a gente vai ficar assim, muito ranzinza, vai ficar muito... uma pessoa assim, talvez até amarga, uma pessoa assim muito, ou 8 ou 80, e na vida tem o ideal, mas na vida também tem o real. O ideal é, nossa, como eu penso naquilo que é ideal, mas eu tenho que lidar com aquilo que é real. Parou para pensar nisso? O ideal é que a gente fizesse assim, mas no real, é nessa dimensão que eu tenho que saber lidar com aquilo que no momento é o real. E eu tenho um alvo que é o ideal onde eu tenho que chegar. Isso é para a vida. E são construções que só com a mão de Deus sobre a nossa vida e com a boa direção do Senhor sobre a nossa história é que nós vamos chegar lá. Você tem que se organizar. Você tem um negócio. O ideal seria que o seu negócio estivesse em tal patamar, para chegar lá do que você precisa. Primeiro, de muita oração. De sabedoria de Deus, na palavra você vai encontrar. Você vai precisar das conexões corretas. Deus pode colocar pessoas que podem te ajudar, que podem te abençoar, e tirar aquelas que vão te estorvar também. A gente precisa do cuidado do Senhor, precisa de planejamento, precisa de um bom orçamento, precisa de capacitação. Gente que não quer aprender mais, está pronta para morrer, é o seu caso. Opa, desculpa. Quando a gente para e fala, já deu, tá bom assim, então já deu, é isso? Está na hora então de partir, porque tudo que você tinha para oferecer é o que você está oferecendo. Alguém tem que falar isso para você. A gente não pode parar no tempo. Entendeu? Ah, mas eu já estou não sei com quantos anos, ué.
Tem ainda muito que você pode acessar nessa vida. A vida é dinâmica, ela não para. Nunca me esqueço de Dona Persides, lá em Missões Pioneiras, quase 100 anos de idade. Irmã Persides, oração, Dona Persides, o que a senhora quer pedir para Deus? Eu quero pedir para Deus mais sabedoria, para eu poder, quando encontrar com as pessoas, quando eu pegar meu táxi, oferecer a palavra de Deus. Uma vez, você já sabe, eu já contei, ela quase nessa idade, ela pediu assim, irmãos, eu queria pedir para vocês ajudarem para Deus ungir a minha voz, que eu vou gravar um CD de evangelismo agora na quinta-feira, minha sobrinha vai lá para fazer a gravação que eu quero dar, eu quero que o Senhor me abençoe para eu fazer um serviço bem feito. É gente que não quer parar. É gente que tem um ideal e que não fica preso ao real. É gente que quer alcançar o mais, porque entende que enquanto tem vida, tem possibilidade. E se tem vida, nós precisamos abraçar mais os nossos deveres e abrir mão dos nossos direitos. Porque quando a gente fica exigindo demais o que está faltando, a gente deixa de fazer o que a gente deveria estar fazendo também. É o seu caso? Você paralisou porque se frustrou? Você paralisou porque você não foi atendido? Você paralisou porque você não foi acolhido? Isso pode acontecer em casa entre marido e mulher, isso pode acontecer na família entre pais e filhos, isso pode acontecer no trabalho, e aí, no lugar da excelência, tem um relaxo. Isso pode acontecer na igreja. Todo ministério que é um ministério acomodado é um ministério que não vai crescer. É sempre a mesma coisa, é tudo que você tem para dar, é o mais do mesmo. Todo mundo que só tem mais do mesmo não está dando tudo que pode. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho, nada, nem na vida. Só que a gente só alcança isso que eu estou falando para você, se nós abrirmos mãos dos nossos direitos, para nós acolhermos mais os nossos deveres. E os nossos deveres, todos eles estão descritos na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Disse para quem está ao seu lado, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A gente é descuidado nisso. Nós não somos uma geração de gente que lê a palavra de Deus. Não, fala sério. 2024 foi o ano que você, finalmente, pastor, em 2024 eu li a Bíblia como nunca na minha vida. Foi o seu caso? Se não foi, peça perdão a Deus. E agora, hoje, aqui, assuma um compromisso de, nesse finalzinho de ano e já na virada do ano, você se tornar alguém que vai para a palavra de Deus com sede. Com sede. Com sede da palavra, de dizer assim, eu quero crescer, amadurecer. Não é ter mais conhecimento da Bíblia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de maturidade. De maturidade, eu quero aprender a ser gente. Com tudo que eu posso, eu preciso ler a palavra de Deus para isso. Sabe por quê? Porque principalmente se você é do tipo que não dá ouvidos para ninguém, dê ouvidos para Deus pelo menos. E que se você ouvir a Deus falar pela palavra, você tem alguém que está falando com você. E aí não adianta, já leu, o Espírito Santo vai ser uma goteira na sua consciência. Diga assim, uma goteira na sua consciência. Mas pastor, então não vou fazer isso. Então, está vendo? Se você já está falando, eu não vou fazer isso porque eu não quero ninguém, nem o Espírito Santo me perturbando, então o que você quer? O que você quer, cidadão do céu? É do céu? É do céu? Você é cidadão do céu? Se é cidadão do céu, então precisa daquilo que é. Então, por que abrir mão dos direitos e acolher os nossos deveres? Porque a gente vai dizer assim, a minha agenda, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu dia, o meu não sei o quê. Então, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, mas ela quer se tornar vida em você. A palavra de Deus, ela quer se tornar vida em você. Ela quer se tornar parte de quem você é. Por que a gente não fala assim? Que a palavra de Deus passe a ser, então, o alimento em mim. Passe a ser em mim. Em mim. Em mim. Vida em mim. Rios de água viva que fluem em mim. Então, você tem que abrir mão de administrar o seu tempo do seu jeito. Você tem que abrir mão de administrar o seu dinheiro do seu jeito. Você tem que abrir mão de administrar os seus talentos do seu jeito. Você tem que abrir mão e acolher os seus deveres. E o nosso dever, seguindo Jesus, é servir.
e servir da melhor maneira possível. Isso é fé bíblica. Do que eu preciso? Do que eu preciso para 2025 na minha vida? Mas de verdade, você pode ter uma lista. Deus, por seu Espírito, por sua palavra, está falando que você precisa de fé. Dessa fé, nossa, não teve um amém. Dessa fé. E é uma fé que quer ser inabalável. Por que inabalável? Porque aconteça o que acontecer, a gente não arreda o pé de pisar nesse chão, onde a gente está estruturado. Porque tem hora que vai faltar alguém que você ama. A gente está vivendo isso. O que a Lu tem? O que ela não tem? Não tem mais a mamãe dela. Como alguns de vocês se despediram dos seus. A Vânia se despediu, a Andresa ontem se despediu da mamãe dela. No começo do ano, a Yarinha se despediu do seu papai. Outros aqui se despediram dos seus. Não tem mais para abraçar. Não tem mais para sentar na mesa. Tem falta. Daí que a gente vê quanto faz falta. O que a gente tem nessa hora de falta? A gente tem a palavra de Deus. A gente tem a presença de Deus. A gente tem o sustento de Deus. A gente tem o consolo de Deus. Deus, de alguma forma, encontra o caminho do coração para ajudar, para sustentar. Quando falta o sentido, Deus encontra um jeito de trazer sentido novo, de ajudar a gente a continuar. Mas para isso a gente tem que abrir mão do nosso jeito de levar as coisas e a gente se organizar nele, com ele. O nosso tempo vai ser mais vida de oração. O nosso tempo vai ser mais na palavra. O nosso tempo vai ser de tomar a decisão de a gente estar envolvido por essa presença do Espírito Santo. O que a gente precisa para 2025? Mais disso, de mais fé, de mais compromisso com o Senhor. E é por isso que tudo isso que nós estamos falando aqui é dentro desse ambiente de compromisso com Deus em Jesus Cristo. Eu falo essas coisas e assim tocando nos nomes e falando essas coisas e o coração fica todo assim, né, emotivo, vem aquela saudade, vem aquela coisa, para você ver como é real, para você ver como é difícil, para você ver como a vida custa, como a vida é exigente. Mas todas essas que eu citei aqui estão aqui. Por que elas estão aqui? Quem que você acha que está sustentando a vida delas? Quem que você acha que está sustentando todo mundo? Olha, o Felipe também despediu do papai dele esse ano aqui. Não faz muito tempo, né, Felipe? A gente tem muita gente aqui que está carregando essa falta. Mas estão todos aqui por quê? Porque a vida deles está apoiada no Senhor, no eterno. A confiança deles está no Senhor. É o Senhor que banca, é o Senhor que ajuda a levantar da cama. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que diz, vamos mais um dia. É o Senhor que ajuda, é o Senhor que tudo faz. Essa é a fé de confiança, de uma fé inabalável. Não é que é inabalável, assim, absolutamente falando, abala. Mas é de uma fé que a pessoa não larga o barco, não chuta o pau da barraca. A pessoa não abre mão de caminhar com Jesus, porque sabe, como Pedro declarou, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não abre mão disso. Não abre mão disso. Vai no Face da Yara. A Yara, assim como a mãe dela, ela é uma evangelista. Ela posta todos os dias eu vejo essa menina postando a palavra de Deus. A Vânia é a mesma coisa, né, Vânia? Palavra de Deus, versículos bíblicos, pega vídeos, ela é assim. Ela está organizada com Deus. O que ela vai fazer? Ela vai abrir mão disso? Não, ela sabe em quem ela tem crido. Ela tem um modelo a seguir. Ela tem uma semente no seu coração. Ela tem as orações da sua mãe que estão diante de Deus sendo derramadas sobre a sua vida, Yara. Por isso você está de pé, menina. Porque o Senhor está escutando e respondendo e sustentando você, filha. Você é vitoriosa em Jesus Cristo. Você é vitoriosa e continue sendo esse evangelista que você é. Continue sendo, porque faz toda a diferença essa decisão. Então, nós precisamos finalmente ter essa palavra, essa fé em Deus, porque como diz o texto que nós lemos aqui,
né? Que nós precisamos lidar com o que nós não vemos e muito menos controlamos. Você já descobriu quanta coisa você não controla? Tem coisa que a gente não alcança, né, missionário Marcelo? Tem coisa que a gente não alcança, que a gente não entende. E é uma sensação de impotência, eu não posso fazer nada a respeito. Eu não consigo enxergar além daquilo que é a realidade dura. Eu não consigo, sabe qual que é a nossa questão? É que a gente não pode controlar aquilo que a gente controla. Por que a gente precisa de um Deus se a gente controla? É exatamente porque a gente não está no controle que a gente precisa tanto do Senhor. Que a gente precisa tanto do Senhor. E todo mundo aqui, eu tenho certeza, já descobriu que nós estamos no controle de muito pouco da nossa vida. E o controle que a gente tem, preferencialmente, tem que ser o tipo de atitude que a gente tem que está embasado naquilo que a gente aprendeu com Deus. Ou seja, a minha iniciativa em casa. Então, que controle que eu tenho que ter? Tem que ter o meu controle de saber como lidar com a minha esposa. Esse controle, ou autocontrole de saber lidar com a minha esposa, significa viver na prática aquilo que Deus, por sua palavra, Efésios, o apóstolo Paulo ensinando, amai as vossas esposas, está dentro disso. Debaixo desse guarda-chuva, vem todas as iniciativas que eu tenho que ter. Esse é o controle que eu tenho. Mas para eu estar no controle das minhas iniciativas em relação ao amor que eu devo para minha esposa, eu preciso seguir escutando o Senhor dizendo, olha, mesmo quando por qualquer motivo ela não ajudar, mesmo quando por qualquer motivo você não se sentir amado por ela, não estou falando que é o caso, mas sabe quando assim, você convive com alguém e você fala assim, mas parece que essa pessoa não gosta de mim, parece que essa pessoa não me ama, parece que essa pessoa não liga para mim, parece que isso, parece que aquilo, a gente tem muitas impressões que a gente vai formando na vida por causa das interações humanas. Mas onde é que a gente precisa colocar o nosso ouvido para a gente fazer direito e reagir bem em relação a tudo isso? No Senhor. Isso é fé. É confiar que eu vou fazer do jeito dele e ele vai me respaldar. Que eu vou fazer do jeito dele e ele de alguma forma vai colocar ordem onde tem bagunça, onde vai ter caos. Para as bagunças de 2025, nós precisamos confiar em Deus. Para aquilo que não foi bom em 2024, chegamos até aqui, sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Como é que vai ser 2025? Eu não sei, eu só sei que nós temos um chamado para seguirmos confiando em Deus. Quantos estão comigo aí? Em 2025, mas o que nós precisamos? De uma fé inabalável. De uma fé inabalável. De uma fé em Deus, de uma fé nesse Senhor. Sabe que esta fé, para ser inabalável, eu quero entrar agora num segundo ponto. Ela precisa ser uma fé do tipo comunitária. Uma fé do tipo comunitária. Veja que no capítulo de número 10, a palavra de Deus, por exemplo, diz, versículos 24 e 25, diz assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. São dois versículos-chave para a gente aqui. Primeiro, porque diz no versículo 24, pensemos em como motivar uns aos outros. Olha que coisa. Normalmente a gente se ocupa com o quê? Com a gente. Primeiro a gente, depois se sobrar tempo alguém. Igreja de Jesus, Espírito Santo falando, não, você tem que se ocupar da comunidade. Você tem que viver pensando comunitariamente. O nosso mundo não é assim. Hoje está cheio de crente autônomo. Crente autônomo, sim. O que é que você busca? Aquilo que te interessa. E é por isso que a gente fica que nem um beija-flor, buscando, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de conteúdo na internet. E não tem problema nós acessarmos bons conteúdos, percebe? Mas o que a gente precisa é desenvolver um senso de comunidade. Paralelamente àquilo que a gente quer aprender, então você quer aprender um pouco mais sobre
espiritualidade em alguma área, tá? Então você vai ouvir um pregador, você vai ouvir o outro que é mestre, você vai ouvir, mas a gente precisa gastar tempo pensando comunitariamente. Pensando comunitariamente. Por isso que a gente se reúne nos cultos de domingo. E por isso que nossa reunião nos cultos de domingo tem um valor muito especial. O texto seguinte diz isso, da ideia de nós nos congregarmos. Você sabe que às vezes a sua vibração numa oração, ou a sua vibração num louvor, pode ser um instrumento que o Espírito Santo vai usar para aquecer o coração de alguém que chegou frio. Às vezes vai ser a brasa que vai fazer pegar fogo no outro que estava precisando de um toque. É o movimento da igreja, da piedade, da devoção. Então, é por isso que a gente que vem aqui para servir, né, sempre falo para os meninos, sempre falo para as meninas, a gente não vem aqui para uma performance. A gente não quer aqui ter uma performance, mas a gente precisa ter coração aqui. Mas o pastor tem que ter coração. Quem vem orar tem que pôr o coração. Quem vai tocar tem que pôr o coração. Quem vai cantar tem que pôr o coração. Quem está transmitindo tem que pôr o coração. Quem está projetando tem que pôr o coração. Quem está servindo desde o acolhimento tem que pôr o coração. Porque é tudo comunidade. É tudo comunidade. E o Espírito Santo, Ele ama se manifestar quando tem unidade de propósito. Lembra do Salmo 133, que fala sobre a união do povo de Deus? O que é que termina o Salmo, que é curtinho, dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção. Abra suas mãos assim. Olha, tem uma bênção de Deus sendo derramada para você, só porque nós estamos aqui. Só porque nós estamos aqui, em unidade de propósito, invocando o nome de Jesus. Que bênção é essa? Meu amado, é a bênção que Deus tem para você. Deus conhece no detalhe aquilo que vai no seu coração. Deus conhece no detalhe aquilo que você está passando. Deus conhece no detalhe aquilo que você está sofrendo. Deus conhece no detalhe a sua demanda. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Ele está ouvindo. E Ele vai respeitando o processo dele. Porque Deus tem poder para fazer qualquer coisa, tem, mas Ele faz o que Ele deve. Porque o que Deus deve fazer é aquilo que é necessário Ele fazer na sua vida, para levar você onde Ele quer colocar você. Esse é o processo de crescimento que a gente precisa experimentar na nossa vida. Então nós precisamos nos ocupar uns dos outros. Então por isso que tem culto, por isso que tem ministério. Por isso que tem pequeno grupo. Por isso que eu gostaria que todos os que não estão envolvidos, que você se envolva. Estou até pensando em chamar de grupo de conexão. Porque a ideia é a conexão. Não sei lá no seu, lá em casa a gente tem conexão. A gente se envolve, a gente conversa, a gente sai dali para outros encontros, para outras conversas, para outros momentos. Isso aqui é um projeto que é, desde quando a igreja nasce, ela nasce em pequenos grupos, ela nasce em... Então não fique de fora em 2025. Quem não está aqui precisa se engajar, precisa viver isso aqui. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É o movimento. Não se sinta acusado, não se sinta cobrado, mas por favor, se sinta desafiado e se sinta assim, como quem vai dar uma resposta para isso. Aqui é onde você mora. Vamos fazer. Tem que ter, portanto, esse sentimento desta fé. Porque assim, como é que a gente se ajuda? É quando a gente se reúne. Sim ou não? Quantos já viveram momentos graciosos em algum culto doméstico? Levante a mão. Quantos já viveram momentos graciosos num pequeno grupo? Você não esperava, mas de repente a oração começou a acontecer, o fogo pegou, o Espírito veio, abraçou, curou, sarou, restaurou, levantou, sustentou. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, mas se a gente não for ao encontro um do outro, isso não vai acontecer na sua vida. Eu estou falando de uma fé inabalável. Como é que a gente se ajuda? Compartilhando. É assim que a gente se ajuda, é compartilhando.
compartilhando as experiências, compartilhando os testemunhos. Pastor, mas eu queria ir dar um testemunho, mas você pode dar o testemunho no seu dia a dia, no seu pequeno, e pode vir aqui também, não tem problema nenhum. Mas entenda que isso é para a vida. Quando você menos espera, você testemunha. E testemunha com força, e Deus usa isso para levantar alguém. Isso nutre a nossa fé. Você quer nutrir a sua fé em 2025? Ande junto. Ande junto. Diga assim, andar junto. Andar junto é ser comunidade, é ser povo de Deus. Isso aqui não é um projeto fracassado. Isso aqui é o que está no coração de Deus. Quem está fora disso, está precisando retornar. Está precisando retornar para aquilo que é a vontade declarada de Deus. Ou eu estou pregando aqui a minha vontade, gente? Está claro que é a palavra de Deus ou não? Ou depende? Ou depende? Então, olha o que também diz aqui a palavra do Senhor, nos versículos 29 e 30, para você ver a força da comunidade. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, capítulo 11, versículos 29 e 30. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. São 2 exemplos em meio a muitas citações individuais. O capítulo 11 aos Hebreus é a galeria da fé. É o capítulo dos heróis da fé, por assim dizer. É o capítulo de gente como eu e você, comedores de feijão. A gente come aqui arroz, feijão, é bom demais, coisa boa, né? Mas depende. Em outros lugares é outra comida. Mas é a maneira de dizer que gente como a gente, eles antes andaram com Deus. E sabe o que disse o texto que nós lemos ali, os 2 primeiros versículos? Que eles em tempos passados, porque tiveram a fé que nós estamos sendo convidados a renovar hoje à noite, receberam a aprovação. Quantos querem ser aprovados aqui? Levante a sua mão. Eu quero ser aprovado, aprovado por Deus, aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Então é a força da comunidade. Agora você imagine o que aconteceu com os que foram liderados para fora do Egito. Foram liderados por Moisés, é o primeiro versículo aqui. Aquela geração, ela não entrou na terra prometida, você sabe. Aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Por quê? Porque quem tem mente de escravo nunca vai ser um conquistador. Eu vou repetir. Quem tem mente de escravo nunca vai ser um conquistador. Você está entendendo? E nós estamos escravizados por quê? Pela mediocridade, pela incredulidade, pela ideia de fazer do nosso jeito. Deus estava dizendo, eu quero guiar vocês à vitória, para vocês entrarem. Eles duvidaram que Deus podia. Essa é a questão da fé. Quando a gente duvida de Deus, a gente fica para trás. A gente morre no deserto se nós duvidarmos de Deus. E como é que Deus faz? Faz em mim, mas não é só comigo. Faz em mim e sempre tem mais alguém comigo. Você está entendendo? Mais alguém comigo, mais alguém comigo, mais alguém comigo. E como que foi a atitude de Moisés com esse povo? Diz o texto aqui em Hebreus, no capítulo de número 11, onde nós estamos, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado, olha essa expressão agora, junto, diga comigo, junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. E pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas para que o anjo da morte não matasse os seus filhos mais velhos. Sabe o que Moisés ele foi? Dedicado.
Sabe o que Moisés ele foi? Zeloso. Sabe o que Moisés ele foi? Resiliente. Sabe o que Moisés ele foi? Tudo o que ele precisava ser em função do povo, em favor de um povo obstinado, de um povo rebelde, de um povo difícil. Você sabe, quando você vai lá para o livro do Êxodo, ali nos capítulos 32, 33, o Moisés foi receber as tábuas da lei, quando ele desceu, tinham feito um bezerro de ouro. O Senhor falou, vamos acabar com esse povo, vamos começar tudo de novo, Moisés. Vamos começar com você. Você está disposto a obedecer, o povo não. O que é que Deus queria que Moisés fizesse? Que ele se posicionasse como Moisés se posicionou. Senhor, mas foi o Senhor que tirou esse povo é teu, Senhor. O que é que vão falar do Senhor, se agora o Senhor abrir mão desse projeto, que o Senhor disse é seu projeto? Aí diz que Deus mudou a sua intenção. Na verdade, Deus está querendo saber o seguinte: Moisés, eu posso continuar contando com você para andar junto desse povo que é gentalha. E Moisés disse, pode contar comigo, Senhor. Passou, não passou muito. Deus falou, olha, não tem jeito mesmo, vamos fazer o seguinte, você vai, eu ponho um anjo para ir com você, e você lidera o povo. E o que é que Deus diz? Não, esse povo, ele só é povo se tiver a tua presença, senão ele não é nada. Então a gente não sai do lugar, a não ser que o Senhor nos dê a tua presença, porque é a tua presença que importa, é a tua presença. Sabe onde que está a bênção? Em estar junto, mesmo que estar junto seja difícil, porque nem sempre estar junto é fácil, não é? Dentro de casa às vezes não é fácil, vamos falar sério. Dentro de casa às vezes você quer dar uma esgoelada, dentro de casa às vezes você quer resolver no braço, quanto mais assim a gente que só se encontra para algumas coisas, de vez em quando o negócio não vai bem, de vez em quando a coisa, mas é verdade esse negócio dentro de casa, porque vai falar sério que você nunca xingou de um jeito que você não deveria, vai falar que você nunca tratou de um jeito que você não deveria, tratou pior do que os de fora, porque você tem liberdade com quem é de casa, você fala o que você não deve, você faz o que você não deve, depois arrepende, depois fica, mas por que eu falei isso, né? Por que eu maiei, né? Não sei o que, maiei o celular na cabeça, era para pegar no meio da testa, não pegou, que pena, era bom que tivesse pegado, ver se aprende. A gente tem essas coisas assim, não é verdade? Mas não deve, eu não estou falando que está certo, a gente ri, mas eu não estou falando que está certo. Mas olha, a bênção é lidar com a dificuldade, é superar a dificuldade, porque se eu e minha esposa, a gente não quisesse superar a nossa dificuldade, eu tinha falado assim, segue o seu caminho, eu sigo o meu, e às vezes as pessoas vão se resolver assim, mas não é assim que a gente faz, nós estamos em Jesus. Em Jesus. Se todo mundo que chegasse para mim e falasse assim, pastor, olha, deu, não tem jeito, não fale nada para mim, porque não vai resolver o que você vai falar para mim. E tem N situações em 26 anos que eu estou aqui, tem de tudo que você possa imaginar, tem de tudo. E alguns estão aqui, inclusive, não é para acusar você, mas eu me prostrei diante da sua palavra? Não. Eu lidei com você no Senhor. Eu procurei mostrar para você o que Deus, por sua palavra, fala. E sabe o que aconteceu? Deus encontrou o caminho do seu coração e ajudou. Foi Ele que fez. Foi Ele que ajudou. Foi Ele que pôs a mão. Foi Ele que renovou. Foi Ele que restaurou. Em Deus não tem nada que não tenha jeito, pessoal. Não tem nada. Nada. Não tem nada. Por isso é que nós precisamos ter a mentalidade de conquistadores. Quantos são aqui candidatos a serem conquistadores em 2025? Viu? Não acho que eu estou falando aqui para você se achar. Lembra de onde eu comecei. O que você vai poder é no Senhor que você vai poder. Mas tem que ter mentalidade de conquistador. É assim, eu vou ser o marido segundo o coração de Deus. Eu vou ser a esposa. Eu quero conquistar esse... Está entendendo onde eu quero chegar? Está entendendo?
Tá? E não tem problema nenhum também dizer assim, olha, pastor, eu tenho um projeto, eu quero em 2025, eu tenho alvos com a minha empresa, não tem nada de prosperidade aqui, de nada que está fora disso que eu estou falando, mas eu tenho alvos com a minha empresa, porque Deus sabe o meu coração, Deus sabe o que eu tenho que colocar diante de Deus, onde o Senhor, para que a influência que eu possa exercer, para que os recursos que serão gerados, Deus sabe quando nós temos intenções de reino, estão comigo? Quando a nossa cultura é uma cultura de reino, e não uma cultura mais desse mundo aqui, uma cultura de reino. Quando tem cultura de reino, nós olhamos para a nossa vida de maneira diferente, e a gente vê em tudo oportunidade para glorificar o nome de Jesus. Porque qualquer formação que você esteja recebendo, que vai servir para você só se sentir bem, é pouco, é medíocre, é raso, é superficial, é só ego. Vou dizer de novo, é só ego. Agora, se onde você está querendo chegar, é porque você sabe, você já está orando, Senhor, me põe lá e encontre um jeito de eu glorificar o teu nome quando o Senhor me puser lá. Quando o Senhor me puser lá, ninguém recebe não? Recebe aí. E se tem uma coisa que é profético, é isto aqui. É isto aqui de dizer, Deus, o Senhor sabe onde eu quero chegar e por que eu quero chegar. Eu quero te servir se eu chegar lá. Eu quero te servir. E se for encrenca para mim também, fecha a porta e deixa claro que não é para mim, não é ali, não é desse jeito, não é agora. Mas vai chegar o momento. Não aconteceu? Tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, tem o tempo de Deus. Não foi do seu jeito? Tem o jeito de Deus. Fala assim, o tempo de Deus. O jeito de Deus. Mas põe a mão sobre a sua cabeça. O que importa é que a sua mão está sobre mim. Vamos lá? A sua mão está sobre mim. É isso que importa. É esta fé. É de estarmos juntos. Enquanto os meninos e as meninas da música vão chegando, você fica comigo e eles também vão prestando atenção. Para eles não perderem. Olha só. Você vai ler isso daqui. Vai ler o capítulo 11. E você vai descobrir o seguinte, Tânia Maria. Você vai descobrir, Lia, o seguinte. Que José, por exemplo, ele tinha algo com Deus, que ele enxergava que até os ossos dele falariam, pastor Wellington. José disse, olha, nós viemos aqui para o Egito. A família inteira de Jacó, chamada Israel, foi todo morar no Egito. Cerca de 70 pessoas. Se tornaram milhões de pessoas, para depois saírem de lá liderados por Moisés. Quando José, que é peça-chave nas mãos de Deus para esse plano de preservação, Patrícia, sabe por quê? A família de Jacó, ela foi morar no Egito, para Deus preservar o povo e multiplicar o povo, para eles ganharem um senso, Mariel, de identidade, Maria. Para eles reconhecerem ali que eles eram um povo que precisava de Deus, porque ali, Maria Helena, ali o negócio foi pegado, Laizinha. Ali eles sofreram muito. E sabe o que eles fizeram? Clamaram a Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Ouviu! E sabe o que foi que Deus fez? Respondeu! E eles saíram libertos do Egito. Libertos. Mas o José já viu isso com os olhos da fé acontecendo. E quando ele morreu, ele falou, olha, os meus ossos são um símbolo da fé que eu tenho em Deus. Vocês vão sair daqui um tempo, e levou muito tempo, mais de 400 anos. Por todo esse tempo, os ossos de José ficaram esperando o melhor momento. Olha que coisa. Ficaram guardadinhos. E diz o texto depois, que quando eles saíram do Egito, eles levaram os ossos de José. É fora da curva isso. Isso é enxergar o futuro comunitariamente. José não estava pensando só em si. Ele chegou onde ele chegou, mas ele não abriu mão de acolher a família. Ele não abriu mão de pensar que a vida dele ia para debaixo da terra, que era o finish. Que no dia da ressurreição, ele de novo estaria reunido com todos os seus. Mas ele disse, a minha morte tem um sentido, tem um valor, e os meus ossos vão seguir falando.
É disso que a vida é feita. A gente passa, mas a nossa vida tem que seguir falando. Tem que deixar um legado. Eu e você estamos aqui para dizer que 2025 seja um ano em que eu vou me tornar o tipo de gente que Deus quer que eu seja. 2024 não deu? Foi bom? 2025 vai ser melhor nesse sentido. Não sei se vai ser melhor para a economia, não sei se vai ser melhor para a sociedade brasileira. Eu sei que está cheio de problemas, eu sei que está cheio de injustiça, mas deixa eu dizer um negócio para você. A minha vida não está na mão de Lula, nem de Bolsonaro, não está na mão de Tarcísio, não está na mão do rapaz lá do Rio Grande do Sul, não está na mão de... A minha vida está na mão de Deus, na mão de Deus. Com esses eu lido. Sabe como que eu lido com esses? Aqui ó, você lida. Porque se você não ora pelos seus governantes, não reclame. Vou dizer de novo, se você não ora pelo que está errado, não reclame. Agora, dialogue, converse, pense, debata, não precisa fugir disso. Não precisa ser um assunto, abrindo aspas, que a gente não possa conversar. Futebol, religião e política não conversa. Não. Tem que saber conversar de tudo. Crente tem que saber conversar de tudo. Conversar conversar, tem que saber, porque nós precisamos orar, porque nós precisamos dizer: Senhor, move a tua mão, move a tua mão, move a tua mão, o Senhor é a nossa justiça, move a tua mão, e a gente se posiciona quando tem que se posicionar, da maneira que a gente tem que se posicionar, nos engajamentos na sociedade que a gente tem que se posicionar. Você está inconformado com alguma coisa e você tem uma força para se engajar, como homem de Deus, como mulher de Deus, se engaje da melhor maneira. E seja a luz lá. E seja lá onde Deus te colocar, uma consciência para as pessoas que você puder afetar. É assim que Deus trabalha. Posso ouvir um amém? É assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha. De consciências lubrificadas pelo óleo da unção de Deus, que é derramado sobre a minha vida e que flui de mim, que escorre até a planta dos meus pés. Eu creio nisso, pastor Fábio. Eu creio na unção que eu carrego, não é porque eu sou bom, mas porque o meu Deus é a unção que eu carrego. Ele está em mim, Ele está em você, e é nele que eu confio. É nele que eu confio. E é por isso que eu termino lendo esses versículos de 13 até o 16 do capítulo 11. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo, espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, por aquilo que vai no nosso coração, pelo anseio que a gente tem do que a gente chama de céu, mas por aquilo que a gente já carrega, que é uma vida com a qualidade de eterna. A vida eterna já começou para mim, já começou para você? Ela tem uma qualidade de ser uma vida eterna. Ela é cheia dessa consciência que a gente está conversando. Gente como nós carrega isso. Gente como nós carrega esse olhar para o futuro, onde Deus já está nos aguardando. Mas Deus está aqui também, nos acompanhando. Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. Por isso, olha essa declaração. Deus, duas palavrinhas-chave que aparecem nesse capítulo, diversas vezes. Vai lá e conta. Deus e fé são indissociáveis, inseparáveis. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Mas essa expressão, Ele não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não se acha, por assim dizer? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é tudo. Não há nada além dEle que realmente valha alguma coisa. Tudo que tem valor, eu e você, é por causa dEle.
mas Ele é um Deus que se permite ser chamado ou ser conhecido a partir daquilo que nós temos com Ele. Eu vou ler de novo o texto. Diz assim: Ele não se envergonha de ser chamado o Deus deles, o Deus do Alves, o Deus do Miguel, o Deus da Elis, uma família aqui, o Deus da Manu, o Deus da minha família, o Deus da sua família. Ele não se envergonha de ser conhecido assim. Olha que responsabilidade que a gente carrega, de Deus ser conhecido como o Deus da nossa vida, o Deus do Júnior, o Deus do... Vocês entenderam? O Deus do Júnior, o Deus do... Isso! Vamos de novo? O Deus do Júnior, o Deus... É assim. E é isso que vai ecoar com força. E alguém vai dizer um dia assim: olha, o Deus do Gustavo, é esse o Deus que eu quero para a minha vida. Essa é a nossa tarefa aqui. A gente sair daqui inspirada. Então venha o que vier, aconteça o que acontecer, o poder de Deus vai te revestir. E nós vamos encarar 2025 de peito aberto, mas aberto para Deus. Ele vai na frente e a gente vai seguindo os seus passos. Vamos ficar de pé para a gente cantar. E se durante essa canção, eu recomendo que você faça, se quiser chegar aqui para você consagrar um pouquinho a sua vida nesse altar, se enquanto nós cantamos, você quiser se ajoelhar aí onde você está, mas por favor, posso recomendar uma coisa? Já já a gente vai embora. Daqui uns minutinhos, 10 no máximo. Não deixa de dar uma resposta a essa oração, a essa palavra. Você que está em casa também, ajoelhe aí. Não deixa de dar uma resposta. Porque o que sela esse momento é a resposta que eu e a resposta que você, nós devemos dar para o Senhor. Agora é o momento do sobrenatural acontecer. Agora, estou falando sério, agora é o momento que as portas do céu, as janelas do céu, elas se abrem, as comportas, elas se abrem, para descer a resposta de Deus ao clamor do seu povo, é o clamor da sua igreja. A canção é para ajudar, mas a palavra é do seu coração, é a sua resposta de fé. Vamos cantar. Um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de
caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ó Senhor amado, nesse último momento em que nós nos encontramos aqui como igreja reunida, no nosso caminho como comunidade da fé, como igreja de Jesus, nós hoje à noite queremos dar uma resposta contundente a esse nosso chamado, e eu quero me unir a cada expressão de fé que está sendo colocada, apresentada, oferecida, derramada diante do Senhor. Escuta os corações, escuta e considere as decisões e abençoa, Senhor, na história de cada uma das famílias aqui representadas, ó Pai, derramando sobre cada um mais da Tua unção, mais da Tua presença. Nós saímos daqui hoje encorajados para 2025, desafiados para 2025 e inspirados por aquilo, Senhor, que é a obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, para realizar através de nós. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer e nós queremos Te agradecer pelas bênçãos derramadas hoje à noite sobre as nossas vidas, e assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos cantar o refrão mais uma vez? Vê se consegue pegar, por gentileza. Rompendo em fé, Erga sua voz e declare: minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. declare uma vez mais. Minha vida assim, o seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar
Só coloque para mim, por gentileza, filho, acho que são os versículos ali, a partir do 39 do capítulo 11. Olha só, todos eles, falando de todos esses homens e mulheres de fé, obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para quem? Para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Não tem barreira no tempo que nos separe do pai Abraão, do líder Moisés, do rei Davi. Não tem barreira no tempo. Nós estamos todos ligados. Estamos lado a lado. Eles já descansam no Senhor na esperança da ressurreição. Nós caminhamos, mas nós estamos todos assim, nivelados. Todos. O texto seguinte, o capítulo 12, versículo 1, diz que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. São eles. Não é que eles estão lá olhando para a gente, não é isso. Mas é como se estivessem torcendo por mim e torcendo por você. Mas nos inspirando nessa ideia. Então, gente, vamos com força. Em nome de Jesus. É mais um minuto, que eu não posso deixar de fazer isso. Tem alguém aqui que ainda não está num compromisso com Jesus Cristo? Nunca entregou a sua vida para Jesus, de verdade mesmo. Não deixa virar o ano sem fazer isso. Eu quero te dar essa oportunidade. Você que está na sua casa também. Talvez você não vai deixar passar a oportunidade. Vai ser hoje, no último momento, assim, por assim dizer, de 2024. Alguém hoje à noite está entregando a sua vida para Jesus? Levante a mão. Nós queremos celebrar isso com você e fazer uma oração abençoadora sobre a sua vida e sobre a sua família. Tem alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus? Hoje à noite aqui, todos estão em Jesus. Todos estão em Jesus aqui? Bênção! Então abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje, para todos sempre, e sobre todos os dias de 2025. Nós assim oramos e dizemos juntos, amém, amém e amém. Para aqueles que eu não verei, né? Feliz ano novo para você, amém? Deus abençoe, muito obrigado, gente, por todos que serviram aqui. Deus abençoe você de casa, um beijo.